E aí, hoje eu vou estar aqui contando uma história meio random que eu lembrei aqui do nada. E é uma história sobre o meu passado e um desenho. Antigamente eu sonhava, né? Todo mundo sonha. Mas eu tinha um sonho em específico que era um pesadelo. Que sabe Cocoricó, mano? Sim, Cocoricó, aquele desenho lá que qualquer criancinha antigamente assistiu. Então, eu sonhava com as galinhas daquele desenho e era um sonho muito estranho. Que tem umas três galinhas, né? O sonho era sempre assim: eu tava numa rua aqui da minha casa, só que numa parte de cima da minha rua. Que lá na parte de cima da minha rua, antigamente, hoje em dia já tem casa lá, tem essas coisas, mas antigamente só tinha uma casa e um poste. O sonho era que eu tava naquela rua. E do nada aparecia meu tio. Aí o meu tio ia lá e falava, vamos ali num lugar. Aí eu subia na moto dele. E quando eu ia junto com ele, ele me levava para um celeiro. E no celeiro tinha essas três galinhas. E eu só sei que era um celeiro todo escuro, muito bizarro. E essas galinhas estavam no meio do celeiro. Quando eu chegava nelas e olhava elas, simplesmente eu sentia um desconforto muito grande. Eu acordava muito desconfortável e suado, tá ligado? E também com a respiração ofegante. E eu tive esse sonho uma ruma de vezes, era sempre o mesmo sonho. Direto, 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 direto. Só que com o tempo, o sonho evoluiu, sabe? Ele modificou. Agora, em resumo, o sonho era uma rua. Eu tava andando na rua e do nada aparecia meu pai e um carro. E ele me levava para esse celeiro e acontecia a mesma coisa. Só que com o tempo, eu parei de ter esse sonho normal porque eu comecei a ter esse sonho dentro de outros sonhos. Tipo, eu tive um sonho que eu tava numa espécie de festa de Natal e tinha um shopping. Eu ia no shopping e tinha um McDonald's. Quando eu ia no McDonald's, simplesmente meu pai aparecia no carro e me levava para esse celeiro. Aí em outro sonho, eu tava andando de carro numa pista, tranquilo. Eu cheguei lá num negócio de Brawl Stars, tá ligado? Aleatório, uma loja de Brawl Stars. Aparecia meu pai e me levava para aquele celeiro. Só que toda vez antes dele me levar pro celeiro, eu meio que me teletransportava para aquela rua que eu falei que apareceu meu pai. Com isso, eu fiquei sonhando por muito tempo, até que teve uma vez que eu falei, mano, eu tenho que parar de sonhar com isso. Aí eu resolvi que eu ia fazer todo o esforço do mundo, eu ia ficar pensando assim, sonhar e derrotando essas galinhas, sonhar e derrotando essas galinhas. Eu fiquei nisso enquanto eu tentava dormir. Quando eu dormi, eu sonhei que eu tava com o meu amigo e a avó dele, e eles me falavam, ó, a gente vai te fazer parar de ter medo dessas galinhas. Eles me levavam no celeiro e eu me senti desconfortável, só que eu não acordei. Aí eles me levaram para um local onde tinha uns filhotes dessas galinhas. Em resumo, eu peguei eles e prendi eles. E tipo, aí depois disso eu acordei, eu nunca mais sonhei com isso. Aí muito tempo depois eu tive um sonho aí que eu tava na minha rua. Aí esse mesmo amigo que eu falei que apareceu no último sonho, eu ia com ele na casa da avó dele, aí ele falava tipo, ah mano, eu vou fazer sei lá o que. Ele ia lá, aí eu virei, tipo, eu virei lá num beco que tinha na casa dele, na casa da avó dele no caso, entrei. E no fundo do beco, dava num celeiro. Só que esse celeiro tava mais destruído do que o último. E quando eu entrei lá, não tinha nada. Não tinha nenhuma galinha dessa vez. Depois disso eu acordei do sonho. E a partir daí eu nunca mais sonhei com essas galinhas, mano. Literalmente eu derrotei essas galinhas.